Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, como nós já falamos, nós estamos nesse mês celebrando a nossa igreja. Dia 15 de novembro está comemorando aqui no Brasil 72 anos de fundação no Brasil, 100 anos de fundação no mundo. Ela nasceu em 1923 lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. A nossa fundadora era uma canadense, a Aimee Semple McPherson, e essa igreja hoje está presente em mais de 150 países. E é importante nós sabermos que cada tribo, cada um tem o seu jeitão de ser, né? A nossa igreja tem algumas particularidades. Por exemplo, você sabe qual que é o lema da igreja do Evangelho Quadrangular? Hebreus 13, fala comigo, Hebreus 13, 8. O lema da nossa igreja é essa. Hebreus 13, 8. O que diz lá? Fala comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o lema da nossa igreja. Porque é muito legal. Deus é fiel? Deus é fiel. Está na Bíblia. Deus é amor? Deus é amor. Está na Bíblia. Jesus Cristo é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. Está na Bíblia. Só o Senhor é Deus? Só o Senhor é Deus. Mas o lema da nossa igreja é Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? A Bíblia fala que Jesus, depois de ser ressuscitado, ele aparece a todos os seus discípulos. E sabe como que ele se apresenta? Como que ele chega para eles? Ele diz: paz seja convosco. Esse é o cumprimento da nossa igreja. Então, quando nós cumprimentamos alguém, seja convosco, porque é com todos vós. Amém? Se eu vou cumprimentar uma pessoa sozinha, por isso que eu falo para você, vira para o seu irmão e fala para ele: paz seja contigo. Paz simplesmente. Eu estou dando a paz que eu tenho de Deus para ele. Essa paz é de quem? Fala comigo, é minha. Amém? Porque a Bíblia diz assim, olha, se você cumprimentar alguém com a paz, e essa pessoa não recebe a paz, o que acontece com essa paz? Ela volta para quem? Para você, então ela é sua. Amém? Por isso que a nossa igreja, o cumprimento da igreja quadrangular, é paz. Paz seja convosco, ou simplesmente paz, ou paz seja contigo, ou paz. Amém? Amém, irmãos? Porque nós estamos falando da nossa igreja, as nossas particularidades. E nós hoje estamos falando da primeira mensagem do Evangelho Quadrangular, que foi ministrado no verão de 1922. A igreja vai ser fundada em 23 de janeiro de 23, mas no verão de 22, ela prega essa mensagem baseada na visão que Deus deu a Ezequiel. Deus dá uma visão a Ezequiel, mas Deus dá para Aimee Semple McPherson uma revelação da visão. A visão de Ezequiel está lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, que fala da semelhança dos rostos, e era como o rosto do homem. O primeiro rosto é o rosto do homem, o segundo rosto era o rosto de leão, depois o rosto de boi e depois o rosto de águia. Mas o primeiro rosto, o rosto do homem. E no rosto do homem ela vai ter esta revelação lá no Evangelho de Lucas. Porque o Evangelho de Lucas tem uma diferença dos outros evangelhos. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus na sua humanidade. Apresenta Jesus como homem. E é nesse Evangelho de Lucas que Jesus vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar justamente aquele que se havia perdido. Então, nós temos aqui o rosto de homem, a revelação que Jesus veio salvar o homem, fala comigo, a salvação. Então a primeira mensagem é a mensagem da salvação, buscar e salvar justamente o perdido. A Bíblia diz que o Senhor não veio, o médico não vem para os sãos, mas aqueles que precisam ser curados. A cor que nós estamos usando hoje é a cor vermelha, porque o vermelho é a cor do sangue,
Amém? O símbolo é a cruz, porque foi na cruz que Jesus verteu o seu sangue vermelho, puro, imaculado, o sangue caro. A Bíblia diz, 1 Pedro 1,18, a Bíblia diz: vós não fosse comprado nem com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis desse mundo, mas com o precioso sangue de Jesus. Nós fomos comprados. Fala comigo, comprado. Sabe por que nós fomos comprados, queridos? Porque existia uma dívida. E se tem uma dívida, essa dívida tem que ser paga. Amém? Qual era a dívida? A dívida do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, havia uma dívida. E por isso, nós já dizemos aqui para vocês: o rosto é o do homem, o símbolo é a cruz, e a cor é vermelha, o evangelho de Lucas. A Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, olha: e nenhum há salvação, nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fala comigo, salvação, só em Jesus. Só em Jesus tem salvação. E Ele veio justamente para o perdido, para aquele que estava morto. E acredite, sem Jesus, ninguém consegue a salvação. Porque tem pessoas que podem acreditar que ela deve fazer boas obras para ser salvo, mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos dá esse dom. A Bíblia nos mostra que o Senhor veio buscar o perdido. Assim como a Bíblia fala daquele filho pródigo, e quando ele volta, o pai fala: olha, era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ou seja, aquele que volta para a casa do pai, aquele que volta para o Senhor, é alguém que estava perdido e foi encontrado. Então, nós temos que entender que para Deus, para o Senhor, você é alguém muito precioso, muito caro, porque para Deus você custou preço de sangue. Você viu nesse filme aí, sabe, coroa de espinho, pregam nos pés, pregam nas mãos, lança do lado, açoites, tudo isso porque precisava se pagar o preço. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então todos estavam separados de Deus. Amém? Todos nós estávamos afastados de Deus. Mas Romanos 6:23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Fala comigo, salário. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, quando você peca, você tem um preço a pagar. Qual é o preço? A morte. E o que é morte? Fala comigo, morte é separação. Morte é separação. Você está separado do Senhor. Então, quem pagou esse preço foi o próprio Senhor Jesus. Jesus vai pagar o preço dos nossos pecados. E a Bíblia nos mostra, lá em João 1,4, diz assim, olha, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Sabe, é a luz de Jesus que vai resplandecer em todas as trevas. Deuteronômio 12:23 diz assim, olha, somente esforça-te para que não comas o sangue, porque o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Ou seja, a Bíblia está falando que sangue é vida. O sangue de Jesus, Ele derramou para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Diga amém. Sabe, irmãos, e como é gostoso termos a convicção de que não foi em vão
o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Eu penso que Deus se alegra com vidas que hoje reconhecem o seu sacrifício e que o sacrifício dele não foi em vão. Sabe, irmãos, se a cruz é símbolo de salvação, a nossa cruz, ela é uma cruz vazia, porque naquela cruz ele pagou o preço, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo aqui hoje. Quem crê nisso, diga aleluia, diga graças a Deus. Sabe, irmãos, nós temos que ter a convicção que através de Jesus, nós temos hoje a vida eterna. Você tem a partir de agora a vida eterna, só que a escolha é nossa. A Bíblia diz em Romanos 5,14, diz assim, olha, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Olha o que diz o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Fala comigo, eu vou reinar. Diga forte, eu vou reinar por Jesus Cristo. Versículo 18 diz assim, olha, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Veja o versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Fala comigo, eu sou justificado através de Jesus. Versículo 20 diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor. Diga aleluia. Fala comigo, a graça do Senhor é maior na minha vida. A graça dele é maior na nossa vida. Sabe, agora somos nós que temos que escolher. Somos nós que temos que decidir. A Bíblia vai falar em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Escolha, pois, a bênção. Somos nós que temos que escolher. Somos nós que temos que decidir. E acredite, para você estar aqui nessa noite, você decidiu estar. E até quando você não decidiu, você já fez uma escolha. Nós sempre estamos fazendo escolhas. E é importante que nós façamos a escolha certa. Jesus, certa vez, um homem importante chamado Nicodemos chega para ele e reconhece que Jesus é mestre. E Jesus fala, olha, se alguém quiser ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. E ele fala, como pode, Nicodemos pergunta para Jesus, como pode alguém ser velho e tornar o ventre da sua mãe? E Jesus diz, olha, aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce da água do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer da água e do Espírito. O que Deus espera, querido, é que nós o aceitemos de verdade de corpo, alma e espírito. Porque a Bíblia diz que um dia todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará a um só Deus. Por isso que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma humana, Ele humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte de cruz. Fala comigo, a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ô meu irmão, só você que crê nisso, que crê que essa palavra é verdadeira, glorifica a Deus aí. Aleluia. Fala comigo, salvação. Diga forte, salvação só existe em Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem através de Jesus, através da graça, do seu perdão, do sacrifício dele. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz assim, olha, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 9, querido. Versículo 9. Fala comigo, ao Cordeiro. Diga forte, ao Cordeiro pertence a salvação. Amém, irmãos? Eu creio nisso. E o Senhor, Jesus, Ele tem toda a autoridade. E acredite, a última palavra é de Jesus. A última palavra é dele. Sabe, irmãos, nós devemos estar conectados nele. Todo joelho vai se dobrar, sabe? E não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E por isso que Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, ele vai nos ensinar a orar. Ele diz, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Fala comigo, venha o teu reino. Sabe, irmãos, quando você está dizendo, venha o teu reino, você está falando, Senhor, seja feita a sua vontade, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Diga aleluia. Isaías, capítulo 60, para encerrar, diz assim, olha, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Fala comigo, a luz do Senhor. Diga forte, a luz do Senhor está resplandecendo. A glória dele está nascendo sobre mim. Veja o que diz o versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Fala comigo, sobre mim resplandece a glória do Senhor. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor os olhos e vê, todos esses que se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Por que isso, querido? Porque, sabe, Deus nos chamou para fazermos a diferença nessa terra. Quem entende isso, diga amém. Sabe, Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz, e não vos conformeis com este século. Fala comigo, e não. Fala assim comigo, não. Seja conforme. Tenha o mesmo molde desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso significa, queridos? Sabe, alguém dizia que se você pegar um peixe que está no aquário, você já viu peixe no aquário? E aquele peixe de repente está doente, e você tira o peixe do aquário e trata o peixe, mas o problema está na água, e você devolve o peixe na água, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer novamente, porque o problema está na água. E o que a palavra está falando? Está falando que ainda que hajam trevas, a luz que te nasceu vai brilhar. A ordem é levanta-te e resplandece. Sabe, irmãos, Deus te chamou não para você ser influenciado, mas para você influenciar. Quem está comigo, diga amém. É você
que vai purificar esse mundo escuro, em trevas, insonso. Sabe, a chamada do Senhor para nós é para que cada dia mais nós nos acheguemos a Ele. Sabe, Deus gosta de gente humilde, de gente quebrantada. Porque a Bíblia diz que há um coração contrito, o Senhor não resiste, mas o soberbo, Ele resistirá. A Bíblia nos mostra que o nosso chamado é para influenciar as ações. Sabe, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus está dizendo assim, toda autoridade é me dada, nos céus e na terra. O Senhor tem essa autoridade, e Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, diga graças a Deus. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a certeza que nós temos. Agora, somos nós que vamos fazer escolhas. Somos nós que vamos decidir se nós reconhecemos esse sacrifício de Jesus, ou se nós achamos que isso é apenas uma história. Mas quando isso faz sentido na nossa vida, quando nós reconhecemos, eu quero me aproximar mais de Deus. E sabe como é que você limpa o ambiente, querido? Como você influencia. Sabe por quê? Porque ainda que tenha um mundo cheio de trevas, quando você chega, a luz vai clarear nas trevas. Sabe, irmãos? É como aquela história que você talvez já ouviu, que o único pássaro que se atreve a bicar uma águia, porque a águia é a rainha das aves, mas o único pássaro que se atreve a bicar o pescoço da águia é o corvo. O corvo, ele se assenta nas costas da águia e ele começa a morder o pescoço da águia. Mas sabe o que a águia faz? Ela não fica lutando com o corvo, ela não fica brigando com ele, ela não responde, mas ela começa a subir e a voar mais alto, e ela voa alto, e quando ela chega lá em cima, quanto mais alto nos céus ela voa, o corvo começa a ficar sem oxigênio, e começa a ter dificuldade para respirar, então ele cai, porque lhe falta oxigênio. Sabe, irmãos, quando nós nos achegamos a Deus, nós começamos a parecer com Jesus. Quem está comigo, diga amém. A palavra diz que quando Jesus parte, alguns discípulos queriam se esconder, e alguém olhava e falava, olha, o seu jeito de falar é diferente. Sabe, sem você perceber, as suas atitudes começam a mudar, o seu jeito começa a fazer diferença, amém? Você começa a ser diferente, sabe, porque você está aproximando mais ainda de Jesus. Então, irmãos, quando os corvos do pecado, do erro, começaram a querer bicar você, eu quero que você voe mais alto ainda nas alturas, mais alto ainda. Por isso que a Bíblia diz, Isaías 40, 31, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Sabe, querido, você vai voar mais alto ainda, em nome de Jesus. Você vai se aproximar de Jesus. Então, saia dessas rodas que querem bicar a sua força, bicar a sua fé, sabe, que quer atrapalhar seu casamento, que quer atrapalhar a sua vida, sabe, que cada um aqui possa voar mais alto ainda, ignore tudo aquilo que não provém de Deus. Sabe, querido, a minha oração é que você possa brilhar mais ainda, amém? Sabe, queridos, lá de cima você vai enxergar muito maior. Quando você está em cima, querido, ainda que haja tempestade, ainda que haja lutas. Ainda ontem eu pegava um avião, e quando a gente saiu, levantou o voo, estava tudo nublado, enegrecido, mas quando o avião rompeu as nuvens, quando ele atingiu a altitude, eu fiz questão de filmar lá em cima, e lá em cima o sol estava brilhando, clarinho, nítido, porque ainda que haja tempestade aqui embaixo, querido, lá em cima o sol continua a brilhar. Sabe o que eu aprendo, querido? Que Deus, Ele continua a brilhar na tua vida o tempo todo. Pode ter momento difícil, mas Deus, Ele continua olhando para você. E se você está assentado nos lugares altos, se você está em cima com Jesus, você vai ver lá do alto e você não vai temer a nada. Sabe, irmãos, a palavra nos ensina que nós não precisamos ter medo. Eu não sei o que te assusta, mas Deus te trouxe aqui hoje para você lançar fora todo medo. Isaías, Salmo 56, 3,
a palavra diz: em me vindo temor, eu hei de confiar no Senhor. Salmo 23, a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Salmo 91, 5, a Bíblia diz: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola de dia. Isaías 41, 10 diz assim: olha, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Sabe, irmãos, na palavra de Deus está 365 vezes escrita a palavra não temas, e Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: não tenha medo, querido, eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei, sabe para quê? Para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu não sei onde você estava, eu não sei se alguém acha que o seu casamento, que a sua família estava destruído, eu não sei se a sua vida financeira estava destruída, se a sua vida sentimental estava destruída, mas eu vim buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. E hoje é uma palavra de Deus para mim e para você. Sabe qual é a palavra, querido? Saia de tudo aquilo que te afaste de Deus, e que você hoje possa escolher o Senhor. Diga aleluia, diga graças a Deus. Sabe, irmãos, a palavra nos mostra, lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 3, o Senhor fala para Josué: Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Fala comigo: Deus já me deu. Diga forte: Deus já me deu. Todo lugar que eu pisar a planta dos meus pés. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que todo lugar que você está indo no futuro, Deus já te deu lá no passado. Diga aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, querido, todo lugar que você for caminhar amanhã, Deus já te deu lá no passado. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de você um propósito. Deus colocou dentro de mim um propósito. E o propósito que Deus colocou dentro de cada um de nós, querido, é um propósito de vida eterna. É um propósito de vitória. É um propósito de ser discípulo de Jesus. Deus nos chamou, cada um de nós, para sermos discípulos. Amém? Amém, irmãos? E eu profetizo que o seu destino já foi decretado antes que você chegasse lá. Já está decretado o teu destino. Agora nós precisamos, sabe, aprender. Nós precisamos ouvir a palavra, guardar os mandamentos. A Bíblia diz lá em Levítico 18:5, se guardar os mandamentos do Senhor, o homem viverá por eles. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, se você amar os mandamentos do Senhor, se você seguir os mandamentos, você será bendito. Ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, bendito na cidade. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito o fruto dos teus animais. Você será abençoado. Quem está comigo, diga amém. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém? A Bíblia diz assim, olha, repreende o sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Repreende o tolo, e ele será o seu inimigo. Então nós temos que entender isso. Sabe, que Deus fala para que nós possamos ser treinados a colocar os nossos pés aonde está a sua vontade. Porque Ele já nos deu. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, Deus já nos deu a vida eterna. Mas você precisa colocar isso. A Bíblia vai falar, lá em Josué capítulo 7. Josué havia vencido uma guerra contra Jericó. Dificílima. Uma guerra grande. As muralhas tinham caído, ele venceu. E agora precisava lutar com a pequenina cidade de Ai. E essa seria uma guerra tranquila. E quando eles foram lutar com a cidade de Ai, a Bíblia diz que eles perderam a guerra. E Josué vai fazer um jejum do amanhecer, do alvorecer até o anoitecer. E ele vai clamar ao Senhor, ele vai falar com Deus. E a Bíblia diz que quando ele vai falar com Deus, Deus fala para Josué: Josué, tem anátema, tem maldição, tem pecado no meio do arraial. Sabe por quê? Porque existia um homem lá chamado Acã. E esse Acã havia pegado as capas babilônicas, algumas 200 moedas de prata, de ouro, as riquezas, e havia escondido na sua tenda. E aquilo era maldição, porque Deus havia falado que tudo, aquela seria a primeira cidade, e seria oferecido a Deus.
E a Bíblia diz que Deus fala para Josué: tem pecado, tem anátema aí no meio. E você precisa se limpar do lixo. Sabe, irmãos, o que atrai ratos nas casas, em casas que a gente vê por aí, não são os ratos em si, mas são os lixos que existem. Já é provado que o nosso corpo, ele se torna um ambiente que vai expelir os vermes, os vírus, quando ele está limpo e está fortalecido. Quem está comigo, diga amém. No nosso espírito também é da mesma forma. Sabe, nós temos que estar fortalecidos. E Deus fala para Josué: Josué, tem anátema no meio de Israel. Sabe, irmãos, e aqui, me acha, Josué agora precisava lutar. E ele não vai aumentar o exército, as suas armas, mas ele vai limpar aquilo que era maldição. Sabe, querido, sabe como é que você vence na sua vida espiritual? Quando você tira o lixo, quando você tira aquilo que é maldito, aquilo que é errado, quando você tapa as brechas. A Bíblia diz que a prioridade de Neemias foi tapar as brechas para reedificar os muros. Sabe, quando você perde o testemunho, você se torna alguém irrelevante. A Bíblia diz que este Acã, sabe qual é o destino dele? Ele vai ser apedrejado e vai ser queimado. E quem tinha pecado? Fala comigo, Acã. Quem tinha pecado? Mas o pecado era só de Acã ou era de Israel? Deus fala: Israel perde a guerra. Sabe, irmãos, por isso, todos nós como filhos de Deus, nós temos responsabilidade. Quem está comigo aqui, diga amém. Fala assim: eu tenho responsabilidade. Sabe o que é responsabilidade? É a habilidade de dar uma resposta. Quem aqui é discípulo de Jesus, diga amém. Se você é discípulo de Jesus, querido, você tem que dar a resposta. Você é um testemunho do Senhor. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Se o sal não tem sabor, ele só serve para ser pisado, para ser queimado, para ser jogado fora. É isso que vai acontecer com Acã, porque tinha a maldição. Mas o alerta que Deus faz para Josué é: Josué, santifica, santifica, tira aquilo que é anátema. Sabe, irmãos, quando um pai de família cai, toda uma família sofre. Sabe, quando um pastor cai, toda uma igreja sofre. Então nós temos que ter responsabilidade. Quem está comigo, diga amém. Sabe, para limpar todo o pecado. Porque o Senhor veio justamente, sabe, buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas quando o Senhor vem para nós, quando Ele nos encontra, querido, nós encontramos o nosso propósito com Deus. Nós nos decidimos por Jesus. É a escolha que nós fazemos. Amém? Eu quero que vocês coloquem em pé em nome de Jesus. Já estourei meu tempo. Eu quero que vocês coloquem em pé, querido. Eu gostaria que você colocasse no seu espírito, na sua alma. Fala comigo: sou eu. Diga forte: sou eu que faço as minhas escolhas. Sabe, querido, hoje o Senhor nos dá uma oportunidade de escolhermos, sabe, de subir mais alto. Subir mais alto é estar mais próximo de Jesus. Amém, irmãos? É de irmos a Ele, de irmos ao encontro dEle. Sabe? É de nos entregarmos de corpo, alma e espírito ao Senhor. É de termos a certeza de que Ele morreu pela nossa vida. A melhor escolha que eu fiz na minha vida, há 33 anos, foi quando eu me entreguei a Jesus. E o texto que alguém pregava está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 31. A Bíblia diz assim: Paulo e Silas está respondendo ao carcereiro de Filipe. E ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a sujeira, eu não sei qual é o anátema, mas a escolha é nossa.
de falarmos, pela minha força, eu jamais poderei ser salvo. Pela minha força, nós vamos como aquilo que está lá escrito, que pelo pecado de um só homem veio a morte passou a todos os homens. Mas assim como a morte, por uma atitude de um homem, Adão, veio a morte, pela atitude de um só homem, Jesus Cristo, veio a graça. Por Jesus Cristo nós somos salvos. Amém? Como está faltando Através dois vocal aí, eu vou cortar todo vida mundo. eterna. Aí não precisa, não. E na nossa vida nós fazemos as nossas decisões. Eu escolho ser de Jesus. Tinha que ser a Daiane. Se não fosse a Daiane... Eu escolho todos os dias estar conectado com Jesus. Sabe? A diferença é em que você está conectado. No lixo deste mundo que está influenciando você, ou você está cheio de Jesus para influenciar o mundo, para ser um diferencial lá no seu trabalho, para ser um diferencial lá na sua casa, para alguém chegar para você e falar: querido, olha por mim na tua igreja. Sabe, alguém olhar para você e falar assim: olha, eu vejo que você tem algo diferente. Sabe, irmãos, tem gente que quer estar na igreja, ao invés de ela se parecer com Jesus, ela quer se parecer com o mundo. Mas Deus não nos chamou para isso. Eu quero me parecer com Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. Quanto mais eu me aproximo de Deus, querido, mais eu vou querer Deus. A Bíblia diz lá em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus eu não posso nada, mas com Jesus eu posso todas as coisas. Com Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero que você feche seus olhos. Toda a igreja, feche seus olhos, querido. Se você puder, se abraça aí como se você estivesse hoje abraçando Jesus. Creia, querido, Jesus não está mais naquela cruz, sabe, com aquele semblante de derrota. Mas Jesus hoje está descrito lá no livro de Apocalipse. Os seus cabelos são brancos como a alva lã, os seus pés são como bronze polido, os seus olhos é como a luz no meio-dia, a força. Sabe, esse Jesus, Ele pode te abraçar hoje. Sabe, você pode abraçar a Ele e dizer: Jesus, eu te agradeço porque ainda que eu fosse cheio de pecado, de erro, de falha, o Senhor não olhou para os meus pecados, porque o Senhor veio justamente para esses, para os pecadores. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, queridos, faça uma oração com Deus agora. Sabe, sinta Deus aí, meu irmão. Em nome de Jesus, eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Quem sabe a sua alma está aflita, as suas emoções aflitas. Mas hoje, querido, nós não estamos aqui para um encontro de amigos. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, lendo a palavra. Sabe, a palavra, pela palavra você está limpo, pela palavra você é curado, pela palavra você é restaurado, pela palavra você é salvo, porque Jesus veio como um homem e Ele morreu a nossa morte. Sabe, Ele se tornou maldito para que você fosse abençoado. Ele se enfermou para que você fosse curado. Sabe, querido, Ele morreu para que você pudesse ter vida e uma vida eterna. Mas a escolha hoje, ela é minha e ela é sua. Sabe, Jesus diz lá em Mateus 11:28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Experimenta hoje, querido, lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o peso da tua vida, lance sobre Ele, porque Ele está cuidando de você. Sabe, abrace o Senhor aí, abrace Ele aí, querido, abrace o Senhor, diga palavras para Ele, que engrandeça o nome dEle. Sabe, fale no ouvido do Senhor agora, adore o Senhor por um minuto, em nome de Jesus, querido. Se aproxime mais do Senhor aí, dá liberdade para o Espírito Santo, dá liberdade para Ele. Sabe, na terceira carta de João a Gaio, ele escreve a Gaio e diz no versículo 2: desejo que te vá bem, como próspera é a tua alma, que a tua alma seja próspera, que a tua alma seja hoje uma alma sarada, curada, restaurada, transformada, em nome de Jesus. Oh, aleluia, adora o Senhor por um minuto, aleluia. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada restou.
será teu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Feche seus olhos, igreja. Toda a igreja com os olhos fechados. Com seus olhos fechados. Faça essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego a Ti, de corpo, de alma, de espírito. Jesus, nessa noite eu sei que o Senhor é o meu Salvador, é o meu Redentor. Eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, com seus olhos fechados, toda a igreja com seus olhos fechados. Aleluia. Tem alguém que fez essa oração hoje, de entrega a Jesus pela primeira vez? Você nunca tinha feito uma oração como essa, dizendo que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, é a primeira vez que você fez essa oração? Levanta suas mãos aí, onde você está. Se você fez essa oração pela primeira vez. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Levanta suas mãos, toda a igreja. Levanta suas mãos. Pai, nós te agradecemos a Deus por cada vida aqui presente, porque o Senhor tem salvado pessoas. Ó Deus, porque esta é a primeira mensagem do Evangelho Quadrangular, a salvação, que veio buscar aquilo que se havia perdido. Eu abençoo cada um dos seus filhos para viver a melhor semana da história da vida deles, um mês de novembro abençoado. Guarda, Deus, de todo mal. Eu os abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a mão na posição de receber. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão, a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja convosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Traga a mão da outra cabeça, e será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Levante sua mão bem alto, paz seja convosco. Deus abençoe cada um dos irmãos. Cumprimente seu irmão que está ao seu lado. Queridos, domingo que vem é a cor amarela, amém? E se você não é batizado ainda, domingo que vem nós temos batismo aqui na igreja. Dê o seu nome ali atrás da recepção, que nós vamos fazer uma grande festa para a glória de Deus. Olha, você vai levar um lindo suspiro aqui para marcar esse culto. Obrigado às mulheres, parabéns a todas as mulheres que enfeitaram a igreja e que trabalharam. Deus abençoe, ótima semana.